Filosofia renascentista. O que é esse tipo de filosofia? Mas, antes de abordar sobre este assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O período do Renascimento, ou a filosofia da Renascença, é uma filosofia que vai ser desenvolvida em um período de transição daquilo que nós conhecemos como Idade Média e Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai ser marcada por um progresso científico. A ciência começa a ser mais experimental, não tão especulativa. E o Renascimento, ele se torna um momento para você perceber essa transição. Quando começou a ter o aparecimento dos burgos começou a ter os patrícios, que eram pessoas um pouco mais endinheiradas. Esses burgos começaram a se transformarem em cidades. Na cidade começou a ter as necessidades sociais. Até então, quem controlava a educação era a Igreja Católica. Era uma educação mais teocêntrica, uma educação religiosa. Com o aparecimento dos burgos, os burgueses, começaram a ter uma preocupação também educacional. Ter que educar os seus filhos e também ter que organizar uma sociedade. Então, eles começam quase um duelo com a Igreja Católica da época, que era o predomínio educacional. Então, eles começam a educar para a burguesia. A igreja educava para a igreja, eles começam a ter uma educação para a burguesia. Com isso, começa a ter uma expansão da cidade, que eram os burgos, começa a ter o aparecimento de uma aglomeração de pessoas em um só lugar, e começa a transição que nós conhecemos, que é a transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Uma sociedade voltada para o homem, não para Deus. Antropocentrismo. Então, com o Renascimento tem uma figura meio que individualista, antropocêntrica, humanista e científica. Ou seja, tem essa visão no Renascimento. E o que simboliza em dizer Renascimento? Renascimento quer dizer a volta dos gregos, como o Platão, o Aristóteles, o Demócrito, o Pitágoras. Nesse momento do Renascimento tem o aparecimento daquilo que nós conhecemos como os alquimistas e também do corpus hermético, Hermes Trismegistus. E também começa a ter o aparecimento daquilo que nós conhecemos como hoje a Reforma Protestante. Começa a ter fortes críticas à Igreja Católica. Ou seja, no Renascimento tem uma visão mais voltada para o homem, não para Deus ou para a Igreja. Nessa visão voltada mais para o homem, tem a Reforma Protestante, que Lutero coloca que o homem tem a própria capacidade em interpretar a Bíblia. Então, tudo está voltado para o homem. Ou seja, com o Renascimento, muitos entendem, especialmente a Igreja Católica, que o Renascimento é visto como a volta do paganismo. Mesmo que aconteceu na época uma revolução científica. O Renascimento começa a deixar a influência cristã e eles voltam quase 1000 anos antes para buscar a influência grega. E os gregos eram considerados pagãos. Então, no Renascimento, recapitulando, quer dizer a volta dos gregos, como Platão, Aristóteles, Demócrito e também Hermes Trismegistus.
Filósofos muito importantes no período do Renascimento, que nem Maquiavel, Pico della Mirandola, Nicolau de Cusa, Erasmo de Roterdã e um filósofo também teólogo que é o Martinho Lutero, que ele faz crítica à Igreja Católica e fala que o homem tem que interpretar a Bíblia por conta própria sem a intervenção da Igreja. No período do Renascimento, com isso, o cristianismo tem uma revolta, tem uma reforma com o protestantismo e tudo volta para o homem. Então, é batizado esse momento como antropocentrismo, o homem no centro. Se perguntar para você o que marca o Renascimento, você pode responder sem medo. A volta dos filósofos gregos como Platão, Aristóteles e Demócrito, a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, uma visão mais humanista do homem. Espero que esse conteúdo ajude você a compreender esse período do Renascimento e bons estudos de filosofia. Fui!